Informação para vocês. Durante essa semana aí estourou uma notícia aí de um estudo que mostra que apenas 6 brasileiros têm a mesma renda que 100 milhões. Então precisa somar a renda de quase metade do povo brasileiro para somar ou para chegar a empatar com 6 pessoas apenas. Então são os multibilionários brasileiros aí se destacando. Infelizmente não aparece em todos os lugares, vários sites publicam essa informação aí. Eu consegui na Carta Capital, no site da Carta Capital, que fala e cita inclusive o nome dos 6 bilionários aí que concentram toda essa riqueza. E nós já falávamos aqui sobre essa questão da distribuição de renda no Brasil, em que 40 milhões praticamente vivem com um salário miserável, com uma renda baixíssima, e onde 20 milhões deitam e rolam e têm dinheiro de sobra. É o país mais desigual. Os nossos ricos são os mais ricos do mundo, estão entre os que têm mais riqueza, e os nossos pobres estão entre os mais pobres e miseráveis. Nós temos praticamente 16 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então é muita gente sofrendo, muita gente com uma renda baixíssima. Isso porque o dinheiro é muito mal distribuído. O Brasil sempre privilegia a classe alta. Os ricos cada vez acumulam mais, cada vez tem mais disponível para eles, enquanto que a população em geral, o trabalhador e o pobre miserável no Brasil vive cada vez em situações mais difíceis. E tem umas questões interessantes e importantes de a gente analisar aqui. Por exemplo, o salário mínimo no Brasil esse ano é R$ 934, trabalhando um mês e dividindo por 44 horas semanais, a média é de mais ou menos R$ 5,30 por hora trabalhada, né? Então, um trabalhador assalariado ganha mais ou menos isso, R$ 5,30 por hora trabalhada, ganhando mais ou menos R$ 42,40 por dia de 8 horas, né? Isso contando só os dias da semana em que o trabalhador de fato está no serviço. Se a gente for comparar com alguns países aí, a gente vai ver que a diferença, a distância é muito grande. Por exemplo, com Luxemburgo, a hora lá é R$ 43,68, então de 5 para 43 no dia, enquanto o assalariado aqui ganha R$ 42,40, em Luxemburgo o assalariado ganha 349. Na França, R$ 38,68 por hora, e num dia de trabalho, se trabalhasse 8 horas por dia, R$ 309,44. Isso já convertido em reais. Na Irlanda, R$ 35 por hora, 284. Então essa é uma diferença absolutamente brutal e que demonstra que, apesar de o salário mínimo no Brasil ter aumentado em 70% nos últimos anos, porque quem é um pouco mais velho lembra que se sonhava em ter um salário mínimo de $100 pelo menos, e agora nós já passamos disso, já estamos a 200, não chegamos a $300, mas já passamos da casa dos $200. Naquela época a situação era pior, então o salário no Brasil já melhorou. Mas assim mesmo, se for comparar com os demais países do mundo, a situação é absolutamente difícil. Você pega qualquer país aqui da América Latina, você pega os nossos vizinhos argentinos, uruguaios, chilenos, os salários mínimos são muito maiores, provavelmente chegando quase ao dobro do brasileiro, e isso faz com que a renda no Brasil seja cada vez mais concentrada, ou seja, o patrão que tem 1.000 funcionários e ele quanto menos pagar por funcionário, mais sobra para ele. Aí acabamos produzindo cada vez mais bilionários, então cada vez mais o dinheiro fica no bolso do patrão e o funcionário cada vez com menos. Então isso gera uma desigualdade, e aí aparece o Brasil como o 10º país com maior desigualdade do mundo. De 200 países, então o Brasil ocupa a posição de 190. Então tem quase 189 países aí no mundo com situação de distribuição de renda melhor que o Brasil. Então o Brasil, que ainda com tudo que falam, que o Brasil está com a situação difícil, com crise e tudo mais, o Brasil ainda é a 9ª maior economia do planeta. O Brasil ainda é o 9º país mais rico do mundo e o 10º em desigualdade social. Então tem muita riqueza sim, mas a riqueza está na mão desses 6 bilionários que acumulam tudo isso, a riqueza está na mão desses 20 milhões de brasileiros que são a classe alta do Brasil e que têm
uma renda absolutamente elevada, e são esses que são os donos dos meios de comunicação, são esses que patrocinam campanhas de deputados, de senadores, que tem quem defenda os seus interesses no Congresso, no Senado, e nem se fala em aprovar alguma lei para taxar as grandes fortunas no Brasil, para taxar essa renda desse povo. Pelo contrário, se retira R$10 do salário mínimo do trabalhador, se aumenta o imposto sobre o remédio, se aumenta os impostos para o povo, para dizer que existe crise, e por isso o povo tem que sofrer um pouco mais, e os que já têm demais, têm bastante, continuam acumulando cada vez mais. E se você olhar nessa lista dos 6, vai ter banqueiro, vai ter dono de grandes indústrias, grandes corporações, e para esses o país dá certo. Para esses não existe crise, para esses só existe o que? Nadar em dinheiro, acumular fortunas enquanto o povo sofre demais. Bom dia, João Márcio, bom dia, nossos amigos e amigas. Chegando um pouquinho atrasado, mas eu estava ouvindo a sua exposição no rádio, no carro, e agora aqui já nos estúdios da rádio. Realmente, a desigualdade, o problema do Brasil não é riqueza, o problema do Brasil é distribuição. Enquanto que poucos têm muito, muitos têm pouco. Essa frase já é um jargão, já é um chavão, como a gente costuma dizer. Então o Brasil, João Márcio, vendo as notícias nos telejornais ontem, por exemplo, na Catalunha está tendo um problema separatista lá, uma briga lá para separar a Catalunha do resto da Espanha. A gente também sabe que aqui no Brasil tem alguns movimentos de separar o sul do restante do país. A questão não é separar o sul do resto do país, a questão não resolve o problema. O que resolve o problema seria uma melhor distribuição de renda, o que resolveria o problema seria impostos que tivessem mais níveis, ou seja, os ricos pagarem mais e os pobres pagarem menos, porque o rico e o pobre vai no supermercado e compra um pacote de arroz, eles vão pagar proporcionalmente a mesma coisa. Isso é complicado. Outra questão complicada é o imposto de renda. O trabalhador assalariado, que somos nós muitas vezes, a gente paga um imposto de renda altíssimo, enquanto que os grandes rentistas, os especuladores e assim por diante, pagam um valor que é menor, como a gente já comentou aqui. Quanto mais você ganha no Brasil, lá na frente, numa altura em diante, você começa a pagar proporcionalmente menos impostos. Olha, isso é bastante complicado. Você falou da questão de separar. Na verdade, o que tem que mudar é o sistema, o país se tornar mais justo. De que maneira? Mas enquanto quem estiver no comando do país for a classe dominante, enquanto essa classe alta tiver nas mãos o poder e o domínio, o país vai ser sempre melhor para eles. Então não adianta separar o sul, o sudeste ou qualquer outra região. Se o sistema prevalecer o mesmo, vai prevalecer a exploração, vai prevalecer poucos enchendo a barriga, enriquecendo as custas do trabalho da grande maioria, e não muda em absolutamente nada. O país tem riquezas em todas as áreas ou em todas as regiões, não exclusivamente no sul e sudeste. Tem gente que erroneamente acha que é assim. Por exemplo, minério de ferro e outros minerais aí, a exploração nem é no sul, é em outras regiões. O sul, é claro, é rico, é muito mais desenvolvido, tem uma agropecuária extremamente forte, mas se você for comparar, tem outras regiões aí que tem muita riqueza também. Então isso é uma burrice, achar que uma parte está prejudicando a outra, não. É o sistema, nós estamos culpando novamente a questão errada e as coisas erradas pelos problemas do país. Nós precisamos rever a questão principalmente da política, dos impostos, da reforma tributária, para que o país seja mais justo e que paguem-se melhores salários, que os ricos contribuam um pouco mais, e aí o país, quem sabe, vai começar a se tornar mais justo e menos desigual, porque assim a coisa está bastante complicada.